A programação funcional é como se fosse um chão de fábrica. Eu tenho um pipeline onde vem uma matéria-prima, que é o meu dado, e eu lapido esse dado. Então eu pego essa pedra, transformo ela em um monte de pedrinha. É uma função. Agora a outra função vai pegar essas pedrinhas, vai transformar em areia. Agora a outra função vai pegar a areia, vai misturar, sei lá, cimento e água, vai fazer concreto. Fala Dev, tá começando mais um episódio aqui do podcast Fala Dev. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket City. E eu não vou estar sozinho aqui como host nesse episódio, eu tô aqui junto com a Daniela Evangelista, Dev e Expert da nossa órbita de Student Experience. Diz aí, Dani. Fala, Diego! A nossa equipe de conteúdo fez um trabalho intenso nos últimos meses para que a conversa sobre programação seja de um jeito que vocês nunca viram por aqui. E por isso o podcast Fala Dev tá de cara nova. A gente preparou uma temporada aí super bacana, com convidados inéditos, né, com gente que nunca tinha aparecido aqui antes, para bater um papo com a gente. No episódio de hoje, a gente chama a Laura Beatriz e o Rafael Camarda, que vão estar aqui com a gente para falar sobre programação funcional. E a gente vai até entrar em alguns pontos sobre programação orientada a objeto, falar sobre cultura. Cara, foi um papo muito bacana. Então ficou bom demais, bora conferir. Cara, hoje a gente tá aqui com a Laura, com o Rafa, com a Dani e comigo. A Dani eu tenho que falar Daniele, porque quando eu chamo ela de Daniela, que às vezes eu me cafundo, ela fica pé da vida comigo. Mas eu tô trabalhando nisso. E aí agora eu só chamo pra brincar. Mas, pessoal, cara, a gente conhece a Laura aí já faz um bom tempinho, né, que ela tá se envolvendo com vários conteúdos da Rocket, ela é mentora lá dentro do Space Squad, que ela fez o podcast Alumni também, pra quem não viu, é muito massa, ela conta toda a trajetória dela, por isso que eu não vou perguntar toda a trajetória dela de novo, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Quando eu conheci ela e ela mostrou o site da empresa que ela trabalhava e eu vi Elixir, eu vi, poxa, que massa, assim, porque naquela época que ela mostrou, cara, eu não conhecia nenhuma empresa brasileira que utilizava Elixir ainda, assim. Claro que eu também não conhecia muitas empresas no Brasil e as suas stacks e tudo mais, mas eu fiquei bem impressionado porque Elixir era uma linguagem que eu já tinha tentado aprender lá em 2016 ou 17, lá em 2017, mais ou menos. E isso foi muito legal, né? E o Rafa, cara, a gente bateu um bom papo, né? O Rafa é uma pessoa que, cara, já sabe de Elixir, já trabalha com isso, trabalha com consultoria de Elixir, e também o bacana é do que o Rafa trabalha com educação também, né? Isso é muito legal. O Rafa tem esse interesse pela parte de educação também, o que bate muito com o propósito da Rocket, né? Eu queria que vocês se apresentassem agora e falassem um pouquinho mais de vocês, o que vocês estão fazendo hoje e qual a relação de vocês também com programação funcional. Hoje eu sou Full Stack Engineer, trabalho tanto ali na parte do back-end quanto no front-end, mas desde o começo eu tive um contato muito forte com programação orientada a objeto. Na faculdade eu comecei a aprender Java, todos aqueles conceitos de herança, polimorfismo, etc., e depois eu comecei a programar em JavaScript, que é uma linguagem que tu pode partir tanto por um paradigma funcional ou orientado a objetos, depende muito do programa que tu vai fazer. Quando eu entrei na minha última experiência de trabalho para trabalhar como front-end engineer, eu tive experiência de também desenvolver algumas coisas com Elixir. E foi muito bacana ter essa transição de paradigma. Eu acho que eu aprendi muita coisa que até melhorou na minha produtividade. E o primeiro contato que eu tive com programação funcional foi realmente com Elixir. Mas depois eu dei mais uma pesquisada sobre outras linguagens, como Clojure, etc. Enfim, eu acho que hoje eu vou dar a minha visão como uma pessoa que ainda está aprendendo Elixir e a gente vai discutir um pouquinho aí das diferenças dos dois paradigmas. Legal. O background é bem interessante. Vou até puxar o gancho do que você falou sobre primeiros contatos assim, com programação e programação funcional também. Na faculdade, eu acho que hoje está migrando um pouco isso da primeira linguagem. Em qual é a primeira linguagem que você aprende, né? Hoje a galera talvez está começando mais com Python, mas quando eu fiz engenharia da computação, a gente começava com C e um pouquinho de C++. Então ali eu já comecei a curtir um pouco assim, essa parte de
sistemas operacionais, de memória, de arquitetura de computadores, de o que é uma thread, o que é um processo. Então, esse tipo de coisa sempre teve comigo, assim, e que a gente vai ver que tem muito merge também com a programação funcional e com que ela se propõe, uma computação talvez um pouco mais teórica ali, aquele lado da computação, de ciência da computação, né, mais teórica. Mas também comecei a aprender Java, trabalhar com até desenvolvimento mobile, usando Android, mas profissionalmente mesmo, a primeira linguagem que eu tive a oportunidade de trabalho de fato e me desenvolver foi o Ruby. Trabalhei 2 anos com o Ruby também, orientado a objeto. Quando o Ruby ficou muito popular no Brasil e teve aquele boom, o blog em 15 minutos, e você dá um comando, você vê essa tal que você cria uma cópia do Twitter. Teve aquele boom, toda startup queria criar sua aplicação em Rails, porque você dá um comando e sua startup está pronta, praticamente. Toda aquela mágica que tem do Rails, né? Então, a gente estava nessa onda, só que com o passar do tempo, com o poder de processamento aumentando, com sistemas exigindo escalabilidade, acabou que muitos devs Ruby acabaram indo mais para esse lado do Elixir, mais funcional, mais visando essa parte mais operacional da coisa, do sistema operacional, de processamento, de otimização, de telecomunicação, e eu fui um desses que fui pescado. E para mim foi uma evolução quase natural, sair do Ruby e ir para o Elixir, tanto que a comunidade tem uma interseção muito grande entre ela. A gente vê muito essas comunidades unidas, né? Ruby, Elixir, a própria Laura lá também na empresa que tu começou a utilizar Elixir, vocês também utilizavam muito Rails, né? E sempre teve muito essa... Bom, a gente pode entrar mais a fundo nisso, mas é muito claro ver isso na comunidade, né? E a nossa intenção aqui nesse podcast, claro que não é apontar um debate entre qual paradigma é melhor, né? Entre programação funcional ou orientada a objeto, até porque não são comparáveis, né? Elas não... E pode até ser complementares até, em alguns momentos. Como que a gente consegue, né, para iniciar essa discussão, como que a gente consegue reconhecer as propriedades entre cada um desses paradigmas, assim? Quais são as grandes diferenças que a gente vê entre o paradigma funcional e o paradigma orientado a objeto? Mas antes disso, eu também queria, um clichê aqui do podcast, a gente perguntar da onde que a pessoa está falando, assim, da localidade que a pessoa está conversando. E aí vocês já podem emendar um pouquinho falando sobre esses pontos que são muito comuns entre paradigma funcional e orientado a objeto. Agora eu estou falando do Espírito Santo. Minha cidade chama Guaçuí, é uma cidadezinha pequena, eu sou menino do interior, 30 mil habitantes a minha cidade. E agora eu estou pondo ela no mapa aqui, falando do podcast. O Espírito Santo até tem uns que chamam aí do Acre do Sudeste, né? Porque até na previsão do tempo vai falar o tempo em Minas, o tempo em Rio, o tempo em São Paulo. E ninguém fala do Espírito Santo. mas é interessante. Pelo menos a galera que é de Minas costuma conhecer mais porque vem para as praias daqui. Mas agora, voltando ao nosso tema, falando um pouco sobre essa interseção da orientação a objeto e da programação funcional, eu concordo total que elas não são concorrentes e que elas sim têm um propósito de existir. Claro, e esse mesmo debate vale quando a gente fala de linguagens, né? Aquela rixinha que existe, JavaScript, Java, Python, não cabe. A gente tem que analisar o nosso contexto e ver a aplicabilidade de cada solução. Porém, independente de qual lado você escolha, digamos assim, eu acho muito interessante conhecer os dois. Eu acho que eu ter vindo dessa base de orientação a objeto primeiro, para depois trabalhar com Elixir, trouxe uma carga comigo para eu poder desenvolver as minhas habilidades como programador geral. E a própria Laurinha falou também que quando ela aprendeu, na nossa conversa que a gente estava tendo, ela falou que quando ela aprendeu Elixir, ela viu como aumentou a produtividade dela também como programadora, independente da linguagem. Então, esse merge, antes de mais nada, a gente falar de diferenças e tudo, acho que é esse merge que importa, é a mensagem que a gente deve deixar aqui hoje, que é a gente saber extrair o melhor de cada paradigma, saber analisar o nosso contexto e o nosso domínio e ver qual linguagem ou qual paradigma vai trazer mais vantagem para onde eu estou inserido. Né? Concordo plenamente. E começando com clichê já, eu estou falando diretamente de Palhoça City, uma cidade muito grande aqui de Santa Catarina. É uma brincadeira, é uma cidade bem pequena. Mas, enfim, agora partindo para a parte técnica,
Eu acho que, como o Rafa falou, os dois paradigmas, eles não vêm para ser um melhor que o outro. E a gente precisa pensar, primeiramente, por que paradigmas foram criados em si. Não importa se é funcional ou orientação a objeto. Muito antigamente, quando as pessoas iam escrever os softwares, não tinham um padrão para se seguir. E acabava que quando tu tinha uma codebase gigante para se manter com 5 desenvolvedores ao mesmo tempo, era impossível tu fazer tracking de bugs ou aonde que estava uma determinada lógica, e por isso que foi surgindo esses paradigmas. Mas os dois paradigmas, eles são baseados principalmente em duas coisas, é o que eu acho, que é como que o dado é manipulado e como que os comportamentos são influenciados no fluxo da programação. E eu acho que é isso que a gente vai discutir hoje, como esses dois paradigmas, eles lidam com essas duas variáveis diferentes. Falando um pouco sobre o surgimento aí dos paradigmas, né? Principalmente o paradigma funcional, eu acho que que é importante a gente ressaltar que o que tem crescido muita popularidade hoje, como a Laura estava falando, surgiu lá o paradigma orientado a objetos, que era uma abstração quase que natural. A gente criar objetos com comportamentos e classes para traduzir a realidade à nossa volta. Então todo mundo já viu, eu tenho uma classe pessoa, a pessoa come, a pessoa dorme. Aqueles exemplos básicos que a gente vê. Então era uma forma, talvez, natural de a gente traduzir o nosso código sem ser aquele arquivão de 1000 linhas e que eu vou de cima embaixo, né? E isso permitiu a gente escalar o nosso software, as nossas aplicações e crescer assim, uma codebase de forma sustentável, de forma natural e de uma forma entendível por todo mundo. Já o paradigma funcional, a fundamentação, não sei se é essa palavra, mas acho que é, dele tem uma base um pouco mais teórica. Lá em mais ou menos, se eu não me engano, em 1936, e eu não sabia isso de cabeça, tá, pessoal? Eu estudei aqui para vir falar para vocês também, então para não parecer que eu sou o professor Pardal também. Mas lá em 36, principalmente, começou a surgir dois conceitos, a máquina de Turing e o cálculo lambda. São duas abstrações matemáticas de como a gente abstrai todo o código, todo o computador que a gente tem hoje. Então, a gente até fala que uma linguagem é Turing completa se ela passa no teste de Turing, ou seja, você vai, em tese, poder criar qualquer coisa nela. O cálculo lambda também é uma dessas abstrações, e que é uma abstração total matemática, baseada em funções matemáticas mesmo, e a programação funcional vem aí dessa base acadêmica a partir desse cálculo lambda. Mas por que isso ganha popularidade agora? A gente já tinha N outras linguagens funcionais, Prolog, Haskell, Lisp, etc., que sempre estão aí, pessoas sempre estão codando com elas, brincando, usando em cenários muito específicos. Mas por que a gente por que esse hype tem crescido? Porque se a gente observar o nosso computador com o passar do tempo, antigamente a gente tinha o núcleo de 500 MHz, depois 1 GHz, depois 2 GHz, depois 3. Só que isso está quase entrando numa linear e está congelando. A gente não consegue tanto mais escalar o poder computacional dos nossos processadores. Em contrapartida, a gente também tinha processadores com um núcleo. Aí começou 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, hoje 9 núcleos, 16 núcleos. E a programação funcional, por características que a gente vai discutir ainda, permite a gente usar todo esse poder que os nossos processadores têm e assim escalar as nossas aplicações e tornar a computação escalável com o tempo, já que poder computacional não está escalando como antigamente. Por um outro lado, a programação funcional, para ela ser imutável, e depois a gente entra em detalhes, alguns falam que ela usa memória. Mas memória, hoje em dia, é um recurso barato. Enquanto a partida dos processadores, que eles meio que congelaram, a gente tem aí 8, 16, 32 GB de memória, 64 GB de memória, e não é um recurso tão caro quanto o processador. Então é por isso que a gente fala tanto de linguagem funcional hoje em dia também. A gente começou, dizendo que elas não são linguagens comparáveis, que não servem para ser concorrentes, e até pegando um pouco do gancho do que o Rafa mencionou na fala anterior dele, que a gente deveria analisar qual seria o melhor cenário para aplicar
tanto a linguagem ao paradigma orientado ao objeto quanto o paradigma funcional. Para vocês, como que a gente pode fazer essa análise, aonde se encaixa o paradigma orientado ao objeto e aonde encaixa o paradigma funcional? Eu acho que puxa muito também do que o Rafa falou sobre a questão de núcleos e processamento. Principalmente eu quero puxar um use case bem grande, né, do Elixir, e também trazendo um pouquinho da minha experiência anterior na empresa anterior. Tinha muitos softwares que a gente escrevia com Ruby e outros softwares que a gente escrevia com Elixir. A decisão, ela ia muito em quantas conexões que a gente ia ter que suportar ao mesmo tempo. E o Elixir, ele tem essa concorrência, ele tem esse suporte para concorrência muito grande, por isso que a gente acabava escolhendo Elixir na maioria das vezes, e Ruby em outras, quando a programação orientada a objeto, ela realmente ia se encaixar no projeto, na arquitetura, que era totalmente planejada antes da gente pensar em qual linguagem que a gente ia usar. Eu acho que isso é muito importante, antes de tu escolher qual linguagem, ter um processo de arquitetura do software, acho que é a chave de tudo, assim, para escolher entre os dois paradigmas. Boa. Além disso, eu acho que a resposta vai muito também a nível mercadológico. Por que eu digo isso? Hoje em dia, se a gente olhar qual é a base de programadores que codam orientado a objetos, seja Java, seja Python, essa base vai ser gigantesca. Agora, se a gente olhar uma base de devs que codam funcional, aí eu estou indo muito além de Elixir, estou indo funcional mesmo. Essa base vai ser muito menor. Então, você imagina que você é um dono de uma startup, você quer lançar o seu produto e você precisa, obviamente, de equipe, você precisa contratar. Então, você vai falar, eu vou escolher o Elixir para começar a codar. Será que eu vou conseguir devs no mercado em Elixir? Será que eu vou conseguir devs no mercado em Clojure? Talvez não. Então, é uma análise que deve ser feita e qual trade-off você quer. Então, por exemplo, muita gente fala, vamos usar o Elixir para telecomunicações. Então, tem grandes cases aí que usam Elixir, por exemplo, WhatsApp, Discord, outras grandes empresas, Stone está usando agora. Então, a linguagem brilha aí? Brilha. Ela traz escalabilidade e desempenho? Traz. Mas eu vou ter devs suficientes para manter a minha aplicação rodando? Aí depende. Aí é uma análise que tem que ser feita. Então, assim, é importante a gente ressaltar que qualquer coisa que você faça com programação orientada a objeto, você também faz com programação funcional. Então, qualquer aplicação que você faz com Rails, você também consegue fazer com Elixir e com Phoenix. Só que a grande dúvida que você vai ter que pôr na mão é esse trade-off. Porque, normalmente, uma programação orientada... Quer dizer, o Elixir e programações funcionais, ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior no início. Então, não é algo tão simples de você aprender, assim, hands-on on the way, sabe? Vamos começar a minha empresa e eu vou aprender fazendo. Dá sim. Eu sou um exemplo que eu meio que aprendi dessa forma. Mas pode ser uma barreira para muitos. Se você for olhar a longo prazo, só pensando talvez em, meu produto vai escalar e vai ter 1 milhão de requests por segundo aqui. Então, vamos funcional? Vamos funcional. Mas se você for olhar agora, a curto prazo, preciso pôr meu produto na rua e preciso de dev codando, talvez a decisão já não vai ser essa. Da onde que vocês acham que vem o motivo de ter poucos devs que trabalham com um paradigma funcional independente da linguagem, não só no Brasil, mas assim, comparando agora em questão de país, até para a gente também poder falar dessa variável, eu vejo que na Europa o número de programadores de comunidade de linguagens funcionais é o triplo, o dobro da comunidade que eu vejo aqui no Brasil. E isso, um dos princípios que eu vejo também é que as faculdades de ciência da computação, elas trazem uma introdução à computação utilizando essas linguagens mainstreams como Java, que tem um foco em orientação orientada a objeto. Então, quais são as outras variáveis que vocês acham que podem influenciar isso? Minha visão é que, igual eu disse, por o funcional ter investido essa base acadêmica muito forte, matemática muito forte, a gente até então não tinha linguagens com
uma facilidade de entrada com um bom ferramental, com uma boa documentação, a mãos que fosse amigável para a gente aprender. Mas o Elixir veio muito mudando isso e essa base está crescendo bastante. Então eu acho que, como, digamos assim, pensa num professor acadêmico, num matemático teórico, ele não vai pensar em algo de ser gostoso de programar ou uma ferramenta simples de usar, acessível para iniciantes, sabe? Eu acho que essas preocupações não estavam na cabeça dele, sabe? E sim, eu quero, sei lá, desempenho ao extremo, eu quero purismo matemático, eu quero seguir o paradigma à risca. Então, acho que, na minha visão, esse foi uma barreira que o Elixir está aí quebrando de fato e trazendo novos devs para o funcional, mostrando que o funcional não é esse bicho de 7 cabeças que eu vou ter que, digamos assim, ler teorema para entender, sabe? Eu concordo, eu acho que tem esse problema, digamos, mais cultural da educação, mas que realmente, assim, imagina a programação funcional, eu não coloco que ela é mais difícil de ser aprendida do que a programação orientada a objeto. Mas que nem o Rafa colocou, a programação orientada a objeto, a gente tem mais recurso para aprender, né? A gente tem mais exemplo, tem mais analogias possíveis para ser feitas, inclusive na sala de aula, que nem o Rafa tinha falado antes da pessoa que come, dorme e tudo mais. Eu acho que o outro problema, saindo um pouco dessa parte de educação, é porque mercado ele é muito um paradoxo, né? Então, se as empresas não estão contratando, não tem por que aprender, de certa forma. E se eu não aprendo, as empresas não vão utilizar porque não tem dev, que nem vocês falaram agora há pouco. O que a gente precisa no Brasil e o que está acontecendo, e o que eu vejo acontecendo muito com Elixir, muito com Clojure, as empresas adotando, porém dispostas a correr atrás mais de dev, ou de treinar devs até, para conseguir utilizar essa tecnologia. Mesmo com não tantas empresas utilizando, a mão de obra no Brasil ainda é tão escassa para essa parte de programação funcional, que a gente vê o exemplo, por exemplo, da Nubank, que acabou adquirindo a plataforma Tech, principalmente por causa das pessoas que lá dentro estavam programando, que já tinham conhecimento de programação funcional. Mesmo eles usando Clojure, outra linguagem, digamos assim, o foco realmente era conhecimento. Né? Isso foi até legal, porque a gente conversou na entrevista lá que eu fiz com o José Valim, a gente falou um pouco sobre isso, e uma das coisas legais para trazer também, é que o pessoal às vezes vê, né, Elixir, uma linguagem relativamente nova, né, pouco mercado ainda, mas, Elixir roda em cima da VM do Erlang, onde, segundo os dados da Cisco, né, que ela fez há 2 anos atrás, se eu não me engano, 2016, faz um tempo, não lembro exatamente quando é que foi, fizeram análise que 90% do tráfego da web roda em cima de Erlang. Né? Então, grande maioria do tráfego da web não é acesso a website, não é acesso a e-commerce, a qualquer coisa assim. Na verdade, a grande maioria é telecomunicação, que nem vocês até tinham mencionado antes, né? Esse ponto do mercado é algo que eu vejo mudando. A gente tá até cada vez conversando mais sobre Elixir aqui dentro da Rocket, e a gente vai gerando cada vez mais conexões com empresas do mercado, e a gente vê empresas que não estavam utilizando Elixir antes, buscando utilizar essa tecnologia, não só Elixir ou outras tecnologias que usam paradigma funcional, né, mas Elixir vem se tornando uma das mais apontadas, digamos assim, pelas empresas, né, isso tá sendo algo bem legal, assim, de ver. Eu acho que trazer uns cases grandes também, vocês já falaram do WhatsApp, mas esses dias eu já cheguei a ler também sobre o Twitter usa Scala, que é outra linguagem também, paradigma funcional. Eu não conheço muito sobre, mas um dos grandes motivos que eles trocaram, eu não sei qual foi a anterior que eles trocaram para o Scala, eu sei que era orientado a objeto, eles trocaram para funcional, foi por causa do desenvolvimento interno, eles queriam mudar o fluxo de desenvolvimento e também a questão da performance, que, novamente, tocando no ponto de conexão, quantas conexões que o Twitter tem que lidar ao mesmo tempo. Por exemplo, o Discord, que usa Elixir, eu acho que ainda usa Elixir, mas era um dos grandes cases quando eu vi na época. E se tu for nas vagas do Discord,
é um grande foco em Elixir. Então, por isso que eu acho que, apesar de o mercado ser escasso, mas se tu for um desenvolvedor funcional, puxado do paradigma funcional muito bom, e tu realmente vê ali uma linguagem que tu quer focar, tu consegue oportunidades muito grandes na Europa, principalmente. Tem muita coisa bacana aí que tá surgindo no mercado. Concordo. Lá fora, eu acho que chegou mais cedo o Elixir. Aqui a gente está vendo chegar mais agora, não só o Elixir como outras linguagens funcionais, mas é fato. O Discord utiliza também o Elixir, se eu não me engano, em 2017, eles já usavam e já lidavam com mais de 5 milhões de usuários concorrentes ao mesmo tempo no app, comunicando em tempo real, e hoje em dia esse número deve estar bem maior. Eles estão utilizando o Rust agora também, mas Elixir continua sendo, digamos, o core da ferramenta, né? Tanto a Laura, o Rafa pela história dele, a Dani e eu, todos nós viemos da orientação a objeto, né? Eu acho que não existe um ser, né? Um ser dev no Brasil que não tenha aprendido quando começou programação ou um Java, ou um Python, ou um PHP, né? Eu acho que geralmente são... Cara, eu acho que são essas... C até... Mas depende do curso, assim, até mais difícil, assim, depende de como que a pessoa aprendeu. Mas, cara, assim, programei a vida toda orientado a objeto. E agora, vou começar a aprender mais sobre o paradigma funcional. Não necessariamente uma linguagem específica. Quais são as principais mudanças, ou talvez os principais sustos que eu vou enfrentar quando eu for começar a pegar esses paradigmas, né? Quais vão ser essas mudanças? E depois a gente pode falar um pouquinho mais até da linguagem, as mudanças de código mesmo. Mas primeiro, mudanças de mindset, de como que eu vou resolver os problemas. Aí a gente já começa a entrar mais no que é a programação funcional, e o nome já dá o spoiler. Por que chama programação funcional? Porque a gente só tem funções. E por que eu disse lá atrás que a programação funcional tem todo esse conceito matemático? Porque a base da programação funcional lá na matemática, quando a gente tem uma função, o que é a definição de uma função? Vamos supor, uma função que soma dois números, 2 e 3. Se eu passar os números 2 e 3 para essa função, eu sempre vou ter o resultado 5. Sempre vou ter o resultado 5, invariavelmente. E essa é a base da programação funcional. Eu tenho funções puras. O que quer dizer função pura? Que sempre se eu der o mesmo input, ela vai me dar o mesmo output, ela vai me dar o mesmo resultado, e isso não muda. O que não necessariamente é verdade na programação orientada a objeto, porque eu não vou lidar só com funções, e sim eu vou lidar com comportamentos também, e a interação entre as classes. Então esse vai ser o seu primeiro susto, porque você vai ter que mudar meio a sua cabeça para como eu modelo o meu contexto e faço esse contexto interagir entre si. Então eu tenho um humano e tenho um cachorro. O humano faz carinho no cachorro. Aí eu faço a classe humano, faço a classe cachorro, e tem lá o método fazer carinho, que o humano faz carinho no cachorro. Na programação funcional, não. A programação funcional é como se fosse um chão de fábrica. Eu tenho um pipeline onde vem uma matéria-prima, que é o meu dado, e eu lapido esse dado. Então eu pego essa pedra, transformo ela em um monte de pedrinha. É uma função. Agora a outra função vai pegar essas pedrinhas, vai transformar em areia. Agora a outra função vai pegar a areia, vai misturar, sei lá, cimento e água, vai fazer concreto. Entendeu? Então eu vou concatenando as minhas funções e manipulando o meu dado. A programação funcional é basicamente isso. Eu tenho o dado e eu manipulo esse dado. Então eu não me preocupo com essa modelagem do mundo... Não me preocupo entre aspas, tá? Mas a gente se preocupa sim em ter domínios, contextos, etc., mas de uma forma bem purista, a gente não se preocupa com modelar o dado fazendo abstrações da vida real, e sim em manipular esse dado. Esse exemplo que tu deu da fábrica, sinceramente, se tivessem me falado isso quando eu comecei a programar com paradigma funcional, ia ficar muito claro na minha mente. Mas realmente uma das primeiras coisas que as pessoas acham e sentem quando vão para uma linguagem funcional
é o medo de que elas vão ter que aprender programação novamente, assim, vamos dizer. Mas muitas coisas são reaproveitadas. Eu acho que o ponto-chave mesmo do mindset que tu vai ter que se acostumar, o fluxo novo, é como que os dados são manipulados. Como o Rafa falou, a questão das funções puras, programação funcional, como está no nome, é baseada em funções, programação orientada a objeto é baseada em estruturas de dados, que são os objetos. Então, tudo aí relacionado de como que os dados são manipulados. Mas não só dados, comportamentos. E na programação orientada a objetos, comportamentos, eles estão relacionados às estruturas de dados, estão relacionados diretamente aos dados. O que muda no paradigma funcional é que os dados, eles não estão relacionados, os comportamentos não estão relacionados intrinsecamente com os dados, mas são essas funções que elas vão fazendo um funil de fluxo na tua aplicação e os dados eles vão entrando de forma agnóstica. Não tem uma conexão em si, em como ele vai ser manipulado com a estrutura dele. É realmente as funções que executam lógicas em cima de um input. Legal. E só um spoiler aí também, só para curiosidade para a galera aí. Se você já programou Python, já programou JavaScript, já programou Java, provavelmente você já usou a programação funcional. Se você em algum momento usou map, usou filter, usou reduce, são todos conceitos da programação funcional. Só não te contaram, mas você já codou funcional. Inclusive essas funcionalidades, map, reduce, né? A Dani que está comigo ali diretamente com os alunos, às vezes são até funcionalidades que são as que mais demoram para entrar na cabeça da pessoa. Exatamente. Né, Dani? Exatamente. Eu acho que justamente por essa mudança aí de mente, né, está vindo ali já, até o próprio Java, né, na versão, a partir do Java 8, ele tem um pouco ali de programação funcional, bem pouco, mas justamente acho que por ter essa mudança de mentalidade, né, é algo que acaba dificultando para o entendimento, né, e já pegando esse gancho, né, que o Diego falou, para vocês, quando vocês passaram ali da programação orientada a objeto para a programação funcional, a gente falou um pouco, né, das dificuldades, mas para vocês foi um processo mais natural, um processo mais tranquilo, entrou fácil na mente de vocês, né, porque eu acredito que toda mudança, ela tem ali um sofrimento, né, tem ali alguma dificuldade, né, mas essa mudança para vocês foi uma mudança tranquila, natural, entrou fácil na mente de vocês, como que foi? Acho legal até saber como que vocês aprenderam programação funcional. Exatamente. Qual que foi digamos, a linha do tempo que vocês criaram para aprender? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender na prática. Não sei a Dani também, mas assim, até quando eu fiz a entrevista com o José Valim, ele falou, cara, eu também, assim, se eu quero aprender alguma coisa, eu saio tentando criar uma aplicação com aquilo. Esse também é o meu método de aprender, eu não sei, eu me sinto melhor assim do que simplesmente pegar uma documentação e ficar tentando ler, decifrar. Como é que vocês aprenderam isso? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que tinha um core back-end muito grande com Elixir e GraphQL. Então, na época, apesar de eu ser engenheira front-end, eu queria aprender Elixir, porque era realmente algo que ficou uma pulguinha na minha cabeça, eu queria mudar, entender como é que é o paradigma funcional. E como já tinha softwares na empresa em que eu consumia no dia a dia, ali no trabalho de front-end, tinha bugs que aconteciam. E os engenheiros back-end na época, quando eles não tinham tempo para me dar suporte nesses bug fixes, eu pensei, então por que eu não tento aprender Elixir para me virar sozinha e resolver os bugs eu mesma? E daí que começou a jornada. Mas eu confesso que foi difícil para mim conhecer cursos para aprender linguagem funcional. O primeiro instinto foi entrar no site da linguagem, do Elixir, e procurar os recursos que estavam na documentação. Só que realmente eram livros. E eu prefiro muito mais, às vezes, assistir um vídeo mais direto, que fala um pouco mais geral da API, o básico, e eu começar a desenvolver um projeto. Daí que o que eu fiz foi assistir alguns cursos, alguns vídeos no YouTube e realmente pegar coisas básicas, que é como declarar variável, função. E uma coisa que me ajudou muito, gente, foi o fórum do Elixir.
a quantidade de programadores que ficam lá o dia todo e eles respondem muito rápido. Inclusive, uma curiosidade, eu não tinha conhecimento sobre paradigma funcional e, sem querer, eu fui escrever uma pergunta com um método. Tipo, como que se declara, não foi exatamente assim, mas como se declara um método no Elixir? E os caras vieram bravos, ariscos, assim, em cima de mim. Não usamos a metodologia método no Elixir porque é paradigma funcional. Tá bom, nunca mais vou me esquecer disso. Mas, enfim, eu acho que o que me fez aprender o paradigma funcional foi ir atrás da comunidade, e ir atrás do fórum, e qualquer coisa que eu ficava barrada, coisas básicas, como criar um módulo, etc., eu jogava uma pergunta lá, e eles me redirecionavam para a documentação, onde eu poderia ler melhor e, aprofundar meu conhecimento. E eu fui criando alguns projetinhos bem básicos no GitHub. Coisas simples como CLI, escreva seu nome, cria um registro em uma array. E aí foi criando layers de conhecimento, e quando eu vi, eu já parti para um framework, conhecer as bibliotecas, ajudar em desenvolvimento open source da minha empresa, que na época tinha muitas bibliotecas. E assim foi indo, e hoje em dia eu ainda continuo puxando muita coisa da comunidade, inclusive dos eventos que a comunidade brasileira de Elixir está puxando aí nesses últimos tempos. E vocês que estão assistindo agora o podcast, que estão ouvindo agora o podcast, a Rocket está trazendo muito conteúdo sobre Elixir também. Então, se vocês têm interesse em aprender paradigma funcional, eu acho que já é legal ir entrando nesse fluxo da comunidade aí. E é muito massa, antes do Rafa falar um pouquinho sobre o processo de aprendizado dele, uma das falas que a Laura falou que eu acho muito legal destacar, é que ela começou a aprender e ela foi desenvolver uma CLI de pedir o nome da pessoa. Ela não saiu tentando desenvolver o próximo Facebook, né? Então, cara, assim, tá aprendendo uma coisa nova. Isso já é um desafio. Não coloca o desafio ainda de criar uma aplicação que você nunca criou antes, ou uma coisa muito difícil, senão com certeza você vai se desanimar no meio do processo, né? Rafa, fala um pouquinho pra gente aí como é que foi pra ti, se foi difícil, se foi cômodo e como é que foi o teu processo. Boa. Primeiro só destacar aí da Laurinha também, que eu achei muito curioso a galera ir pra cima dela lá quando ela falou, métodos, não é método, pô. Eu acho que isso é o tipo de coisa que afasta pessoas novatas da comunidade, é o trabalho que a gente tem que tentar desenvolver mais, sabe? Eu até faço meia-culpa, eu gosto muito do Elixir, de paradigma funcional, mas ainda não faço tanto assim pela comunidade, poderia estar colaborando mais e trazendo mais devs iniciantes também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, sabe? De achar, porque eu codo funcional ou porque eu sei Elixir, eu sou top talent programador. Não, isso não é verdade, sabe? Você é especialista nessa... Por exemplo, se eu for tentar pôr um botão no meio da tela em JavaScript, eu não vou conseguir. Mas eu acho que se eu for lá no Stack Overflow, no fórum da Rocket... porque o botão tu coloca com HTML e CSS, nem é com JavaScript. Viu? Pra você ver realmente. Tá vendo bem. Pra você ver como é que eu sou total noob, assim, em front. E eu acho que a receptividade da comunidade não vai ser essa. Ela vai ter esse intuito de me ajudar e colaborar. Então é isso que a gente tem que tentar construir. Para mim, a transição foi um pouco mais natural, eu diria, do Ruby para o Elixir. Quando a gente já tem, digamos assim, um pouco mais de maturidade com a programação orientada a objeto, a gente já faz códigos normalmente mais bem encapsulados, com responsabilidades, digamos assim, com escopos mais bem definidos. E a programação funcional, por uma vez, ela vai te impor um pouco isso mais. Uma vez que você só vai ter módulos e funções, então você vai ter que definir bem, como eu disse, o pipeline de fábrica, cada etapa faz uma coisinha bem específica. Então você vai ter que definir um pouco melhor assim, o que é cada etapinha dessa sua para o seu código ficar legal e funcionar. Então talvez essa seja uma barreira inicial e que, digamos assim, foi um pouco que eu sofri. Só que é importante, igual o Diego falou também, salientar, que quando a gente vai entrar, vai ter vários conceitos novos. Então vai ter imutabilidade. Se for no Elixir, vai ter pattern matching, vai ter pipe operator. Não tem classe, não tem herança, não tem polimorfismo. Então como é que eu vou fazer um código pequenininho que é reaproveitado entre lugares? Se eu não tenho polimorfismo, se eu não tenho injeção de dependência da forma que eu conheço. Como que eu faço essas coisas? Então, de fato definir o seu escopo.
Eu vou começar com fundamento, vou entender, o que é a linguagem funcional, o que ela se propõe a resolver. Tá, então vamos ver o que é essa tal de imutabilidade. Deixa eu entender aqui, imutabilidade. Entendi. E assim a gente vai buildando a escadinha. E foi o modo que eu tentei seguir. Quando eu comecei 2 anos atrás, realmente não tinha muito conteúdo. E se você não tem, digamos assim, o mínimo de inglês também, era uma barreira maior. Hoje já está um pouco melhor. Por exemplo, tem o site Elixir School, que ele é quase todo traduzido para português. Então você consegue uma fonte legal de estudo também. Mas, de fato, o caminho não é tão fácil como as outras linguagens que já estão há muito tempo aí no mercado. Então, acho que tem muito espaço ainda para muita gente ajudar e vir contribuir. Não é fácil ainda, né? A gente está em busca dessa facilidade. Mas muito massa, assim, até quando eu fiz um vídeo pro canal, até quando eu tava aprendendo Elixir, eu lembro que, assim, em 2016, mais ou menos, a gente tava já junto, eu, o Robson, o Cleito, fazendo alguns projetos, e a gente tava com um projeto de um aplicativo e o Robson tinha codado o back-end em Elixir, e aí um dia lá ele falou, pô, Diego, olha, falou, vamos desenvolver essas features e tal, eu cheguei, a API não tava do jeito que eu queria, eu falei, vou lá mexer na API, né, Elixir, cara, tipo, Phoenix Framework deve ser igual Rails, então vou lá mexer pra... E, cara, assim, tinha muita coisa que é muito semelhante dentro do Phoenix, por exemplo, comparado com Rails, comparado com Django, com Laravel, com Adonis, sei lá. Mas tem, claro, esses pontos da linguagem funcional, como a imutabilidade, que são coisas que a gente não tá tão acostumado a utilizar, ou pelo menos não tá tão acostumado a utilizar no back-end, né? Até por exemplo, no React a gente acaba utilizando bastante esses conceitos de mutabilidade por questões de performance, né? Uma das coisas que eu acho legal citar também é explicar um pouquinho sobre esse conceito de mutabilidade. E se eu não me engano, no teu workshop, Rafa, que tu fez lá pra dentro do IO, logo no começo tu explica esse conceito. E eu não sei se foi nessa explicação que eu vi ou se foi em outra, mas eu achei muito legal quando eu aprendi sobre imutabilidade, eu não lembro qual explicação foi, mas que a pessoa falou, cara, imutabilidade é você adicionar uma variável a mais em cima de uma informação. Então, antes você tinha ali a informação, quais informações tinha dentro, e agora você está colocando também o tempo. Você coloca a variável tempo em cima de uma informação. Ou seja, aquela informação pode mudar, mas você não pode mudar ela de forma direta, você tem que sempre criar uma nova informação. Por que diabos isso e por que isso, né? Tem muito a ver com a questão das threads e tal. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais o porquê que a imutabilidade é tão necessária dentro das linguagens funcionais. Só uma coisa que eu esqueci de falar também quando eu fui dizer, é que a gente está falando vários conceitos aqui, está falando Elixir e tal, e pode parecer que é muito diferente, mas não é. Então eu vou encorajar todo mundo também a procurar um Hello World em Elixir, procurar um Fizzbuzz em Elixir, ou como eu declaro uma variável Elixir, eu estou usando o Elixir porque é uma linguagem funcional um pouco mais amigável, e vocês vão ver que não tem tanta diferença assim. Pode parecer que é muito diferente a sintaxe, a forma de se codar, mas apesar dos conceitos serem diferentes, não é tão diferente assim. Só quebrando essa janela aqui também para a galera não ficar, digamos assim, fantasiando muito sobre o que a gente está falando e parecer uma coisa total diferente do usual. Mas legal, vamos falar sobre a imutabilidade. Por que programação funcional tem esse conceito de imutabilidade? Quando eu usei aquele exemplo de funções, que uma função sempre para um mesmo dado de entrada tem que dar o mesmo resultado de saída, por aí a gente já começa a entender um pouco a imutabilidade. Ou seja, sempre que eu fizer uma ação com tal dado, esse resultado nunca vai mudar, ele é imutável. Esse é o conceito básico da matemática. Se eu tenho uma função que eu tenho uma linha reta, se eu dizer qual valor eu vou estar em cima dessa linha a partir da função, sempre eu vou estar em cima daquele ponto na linha. Isso é imutabilidade. Mas traduzindo um pouco melhor, por que a imutabilidade é importante? E depois eu volto para explicar melhor a imutabilidade em si. Eu estava falando lá sobre o poder de processamento não estar escalando mais como escalava antigamente. Imagina comigo que você tem um dado na memória do seu computador. Uma boa analogia da memória do computador é como se fosse um gaveteiro. Cada gaveta tem um número
Então, vamos supor, eu tenho 10 gavetas numeradas de 1 a 10. Então, eu guardo um dado na gavetinha 1, eu guardo um dado na gavetinha 2, eu guardo um dado na gavetinha 3 e assim por diante. O nosso programa, ele está indo toda hora nessas gavetinhas, pegando o papel que está lá dentro e escrevendo uma coisa e guardando lá. Depois vem outra parte do programa, escreve outra coisa e guarda lá, e assim por diante. Só que, imagina várias classes, objetos, toda hora abrindo e fechando esse gaveteiro e mudando o que está lá dentro. Então, vamos supor, eu fui lá na gavetinha número 3, guardei uma bolinha azul. Alguém foi lá, abriu a mesma gaveta e pôs uma bolinha vermelha. Depois eu vou lá pegar minha bolinha azul, minha bolinha não é mais azul, minha bolinha é vermelha. Ou seja, isso acontece o quê? A nossa memória ficou inconsistente. O dado que eu esperava que estava lá dentro não está mais. Ele foi alterado. E é por isso que é tão complicado a gente ter paralelismo, threads e ter programação concorrente em linguagens orientadas a objeto. Por quê? Como o dado que está lá dentro das gavetinhas, que é a nossa memória do computador, não é imutável, a gente não tem garantias que quando eu vou ler esse dado de novo, primeiro, que esse dado vai estar lá, e segundo, que esse dado vai ter o valor que eu espero. Essa é a grande chave das linguagens funcionais de permitir todo o paralelismo e permitir toda, digamos assim, esse desempenho que a gente vem falando desde o início do nosso bate-papo. A gente ter dados imutáveis na memória, ou seja, eles nunca mudam mesmo, e com isso eu posso ter N processos, N threads rodando 10, 15, 20 threads por núcleo do meu processador, que eu sempre vou garantir que se eu pus uma bolinha azul lá, a bolinha azul vai estar lá enquanto o meu código estiver rodando. E se eu precisar daquela bolinha, eu vou lá e pego ela. E se eu não preciso, eu vou lá e guardo ela de novo. Agora, traduzindo um pouco mais para nível de código, né, para nível, uma forma mais palpável para o nosso dia a dia, um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, se eu tenho uma variável que tem uma string. Então, imagine que eu tenho lá meu nome, Rafael, com letras maiúsculas e minúsculas. Numa linguagem orientada a objeto, se essa string está numa variável, sei lá, x, eu faço x.downCase, uppercase, dependendo da linguagem, e quando eu mandar imprimir o valor de x, esse valor foi alterado. Então, foi tudo para maiúsculo ou foi tudo para minúsculo. Ou seja, eu peguei um objeto e modifiquei o conteúdo dele. Eu fui lá na memória e modifiquei. Não garanti que na gavetinha está o dado esperado desse valor. E esse valor foi modificado. Na programação funcional, isso não é possível. Eu não ajo em cima do valor do objeto. Sempre que eu preciso mudar esse valor, lembra do pipeline da fábrica que eu disse? Sempre que eu preciso modificar esse valor, eu preciso reatribuir ele para uma outra gavetinha. Então, se eu tenho a bolinha azul numa gaveta, se eu quero que ela seja metade azul e metade vermelha, eu tenho que pegar outra bolinha, pintar metade de vermelha e guardar em outra gavetinha. Então, por isso que a gente fala que a programação funcional ela consome mais memória. Por quê? Sempre que eu preciso de um dado modificado, o que eu faço é uma cópia desse dado e modifico esse dado. Mas o dado original ainda está lá. Então, o fundamento da imutabilidade é esse. Consome mais memória? Consome mais memória. Porém, linguagens modernas hoje em dia já têm um garbage collector mais eficiente para otimizar o uso de memória. Tem estratégias para usar a memória também. Por exemplo, um exemplo muito claro é que se eu tenho uma lista de 3 números, 1, 2 e 3, e agora eu quero adicionar um valor ao final dessa lista, o valor 4. Lá na minha memória, eu não vou ter um pedaço 1, 2, 3 numa gavetinha e um pedaço 1, 2, 3, 4 numa outra gavetinha. O que eu vou ter é 1, 2, 3 de um lado, numa gaveta, o 4 na outra gaveta, e eu vou ter um link entre esses dois dados para quando eu precisar ler os dois. Que aí já é entrando mais na onda de ponteiros de memória e tal, lá do C, para quem manja um pouco disso, e não vale a pena a gente descer tão baixo assim. É só para talvez ficar mais claro para uns ou mais confuso para outros. Eu tive experiência já em algumas codebases com linguagens orientadas a objetos, e chega no momento que as estruturas elas começam a ficar tão grandes e o fluxo de dados, se tu não começa a seguir boas práticas que são pregadas muito em linguagens orientadas a objeto, começa a acontecer vários side effects nos fluxos de dados e o ponto da imutabilidade em linguagens funcionais basicamente matam isso, porque se tu for novamente trazer para um exemplo na orientação a objeto,
as chamadas classes, eu acho que Godfathers, aquelas classes gigantes que manipulam, às vezes, outras estruturas, outras entidades, e no final tu nem sabe se elas estão fazendo tais side effects ou não. Isso não acontece, porque o fluxo de dados é completamente diferente e a questão da imutabilidade mata isso e traz muitos benefícios para a produtividade do programador. Novamente, eu acho que essa tecla eu acho muito bacana trazer, e também para manutenção dos softwares em geral. Puxando esse gancho, só de você imaginar que você vai ter que se preocupar em pegar um código, pegar um dado e ir modificando ele, lapidando ele como se fosse uma matéria-prima, vai te forçar a fazer um código mais modularizável e mais decomposto. Ou seja, você vai fazer pequenas caixinhas pretas que recebem entradas e saídas como se fossem funções e compor essas funções. Então, é mais difícil você chegar num cenário mais caótico desse, onde você tem, digamos assim, super classes com comportamento side effects. Porque, primeiro, side effect não vai existir, porque a gente só está modificando dados, então nem tem como ter o side effect. E segundo, que se você não seguir essa mentalidade, você não vai conseguir codar mesmo, porque você não vai conseguir manipular o seu dado. Porque você vai pensar, putz, eu tenho esse dado, mas eu tenho que mudar ele nessa outra caixinha aqui, eu vou fazer ele global. Não tem global. Eu vou fazer uma classe então que manda mensagem. Não tem classe. Então você vai ter que, digamos assim, desenhar melhor a sua solução. O que pode ser talvez mais custoso, se você não tem tanta familiaridade, mas com o passar do tempo vai te tornar um programador mais maduro, mesmo que você continue programando com linguagens funcionais ou não. A gente começou, o podcast falando que tanto o paradigma orientado a objeto quanto o paradigma funcional, eles não são concorrentes, mas são complementares. E vocês dois que já tiveram essa experiência de trabalhar ou estudar com paradigma orientado a objeto e hoje com paradigma funcional, na visão de vocês, é sustentável ter tanto o orientado a objeto quanto o funcional complementando no projeto? Como que vocês veem a ligação do paradigma orientado a objeto com o paradigma funcional trabalhando complementares? Legal. Eu acho que essa pergunta não é muito fácil de responder. De novo, o contexto vai reinar e vai dizer, digamos assim, a aplicação de cada passo. Mas o que eu diria se você tem, aí puxando talvez um pouco a sardinha para o funcional, mas se você tem tempo, se você tem recursos suficientes para investir na capacitação da sua equipe, para fornecer treinamento, para dar liberdade para as pessoas estudarem, sem pressão e tudo mais, eu diria, vá funcional. Porque a gente está num momento que, digamos assim, o paradigma talvez ele é requerido, ele é demandado baseado digamos assim, na forma como as coisas têm escalado ultimamente. Mas, se você quer agilidade que eu digo agora, de pôr o produto na rua, se você quer, digamos assim, maior produtividade da sua equipe a curto prazo, de novo, eu diria, vá orientado a objetos se você tem já a expertise buildada para isso. Mas agora, se a gente falar assim, contextos que o orientado a objetos seria melhor que o funcional, tecnicamente, aí já é mais difícil a gente responder, porque vai muito de linguagem para linguagem também. Porque, por exemplo, o Python ele é excelente para processamento de dados. Tem uma base grande de libs para fazer isso, ele lida bem com isso, com gerenciamento de memória, já tem muita coisa pronta, então vá com Python, não vá com Elixir. Agora, eu quero lidar com telecom, processos, concorrência e tudo mais. O Elixir já tem o ferramental pronto para isso. Então, o trade-off que você vai gastar inicialmente para treinar, talvez se pague. Então, se a gente for falar tecnicamente, eu acho que é difícil a gente definir um scope e dizer assim, para esse contexto, use orientado a objeto e não use funcional e vice-versa. Eu acho que esses dois pontos que tu mencionou é muito importante, tanto a questão do time, a questão não só do paradigma, mas também de quais benefícios e áreas que cada linguagem foca. Por exemplo, o que eu
descobri pesquisando e eu não sabia é que as raízes, assim, tipo, acho que não foi tanto nas raízes, mas o maior uso de linguagens funcionais durante um tempo foi para análise de dados também, com Haskell, por exemplo. Python, como tu falou, também hoje em dia é muito utilizado para ciência de dados. Então, não só envolve o paradigma, mas também o que o software vai propor, o que esse software ele tem que performar, para daí tu poder pensar no paradigma e do paradigma tu poder pensar em qual linguagem. E, por exemplo, no meu time, vendo assim o fluxo de trabalho dos engenheiros back-end com Elixir, era muito mais fácil para poder desenvolver as features e poder performar refactors na codebase do que quando trocava de projeto para projeto de Ruby orientado a objeto. Eu acho que o fluxo de programação funcional, quando o desenvolvedor ele já tem uma experiência, ele fica muito mais calejado para andar na codebase e conseguir encontrar os pontos que estavam, tipo, executando um comportamento específico, porque aquele ponto que a gente tinha falado de mutabilidade, de side effects, é chave, assim, nesse fator de desenvolvimento, de performance na empresa. Eu diria até um exemplo mais prático também. Quando eu codava em Ruby e Rails, quando eu ia ler uma lib open source, eu tinha muita dificuldade de entender o código da lib, até mesmo para contribuir. Porque a linguagem orientada a objeto ela te dá mais liberdade e te dá mais flexibilidade de seguir as suas regras, vamos assim dizer. Então, a gente via muito o estilo do programador imposto ali, o que não é muito verdade numa linguagem funcional no Elixir, porque você tem que seguir o paradigma, senão as coisas não vão funcionar. E hoje, na minha visão, você pode entrar nas principais libs do Elixir, você lê com mais facilidade, você consegue contribuir com mais facilidade, porque o código tem uma manutenibilidade um pouco maior. Então, eu diria que o Elixir e programações funcionais se paga com o tempo. Agora, a questão é se você quer pagar esse preço e esperar colher os frutos. Eu acho que essa é a análise, sabe? A questão de tempo e recursos que tu falou, né? E tu vai pegar, por exemplo, uma startup. Aí o startup não tem nem tempo e nem recurso, muitas das vezes. E uma das coisas até eu acho legal, assim, antes de vocês concluírem, é que, cara, assim, às vezes não precisa escolher entre orientado a objeto, entre funcional. Tu pode usar os dois, né? Hoje, você consegue ter, por exemplo, sei lá, 80% do core da aplicação, que é uma aplicação básica, não... sabe, resolvido com uma linguagem orientada a objeto, que tu vai encontrar no mercado pessoas para conseguir suprir tuas necessidades, vai conseguir ter velocidade, vai conseguir concluir aquele projeto, e ter 20%, 10% em algum microserviço, algum serviço que vai utilizar Elixir, ou vai utilizar Clojure, ou vai utilizar... Hoje, essa conectividade que a gente tem entre as linguagens de programação e realizar essa comunicação, até um dos primeiros testes que eu fiz com Elixir, foi tentando conectar ele ao Kafka para ver como que eu conseguiria fazer uma comunicação assíncrona entre Node e Elixir, por exemplo. Porque, cara, hoje a gente está caminhando cada vez mais para arquiteturas distribuídas, para conseguir utilizar uma parte em serverless, uma parte rodando estática, uma parte rodando num back orientado a objeto, uma parte rodando com NoSQL. Cara, hoje tá muito vasto, né? Então a gente vê cada vez mais tendo empresas que não seguem um único paradigma para todo tipo de problema. Não é uma linguagem, não é uma ferramenta, uma forma de resolver para qualquer problema, né? Como tem, por exemplo, o caso da Stone, né? Eles têm lá dentro, JavaScript, Java e tudo mais, e agora, para um produto específico que precisa de uma certa necessidade, eles estão começando a utilizar Elixir. Então, isso que é legal, assim, começar a entender que, como a gente citou aqui em vários momentos no podcast, utilizar com o contexto, né? Qual que é o contexto? O que você vai desenvolver? Né? Vou aprender programação funcional para desenvolver website ou para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com PHP, a mesma coisa que eu estou fazendo. Cara, tudo bem, dá para fazer, mas é legal entender o porquê que você está utilizando aquela ferramenta, né? Porque senão talvez não faça tanto sentido. Por exemplo, vou hospedar um serviço PHP. Cara, qualquer lugar tu hospeda algo PHP hoje em dia, né? Ou Node, ou qualquer coisa assim. Agora, vou hospedar uma aplicação em Elixir. Tudo bem.
Agora já desce o nível um pouquinho mais, né? Já tem que começar a saber configurar o servidor e tudo mais. Mas, sim, eu acho que isso é só alguns pontos, assim, que eu tinha de conclusão dessa dinâmica, digamos assim. Eu acho assim, se analisar sem contexto nenhum e alguém falar assim, qual a arquitetura da minha aplicação hoje? Eu falo, faz um monolito e começa. Porque é importante pôr na rua, pôr para rodar, né? Independente se eu tô falando aí em Java, se eu tô falando Python, se eu tô falando Ruby, se eu tô falando Elixir. E a estratégia que você comentou de construindo serviços adjacentes e se permitindo a, talvez, explorar com o tempo, por exemplo, o Elixir, eu acho que é muito interessante. E buildando esse conhecimento no seu time, e uma vez que ele está confortável e que ele está feliz, aí sim você pode considerar numa próxima aplicação e começar com o Elixir. É uma boa linguagem também de programação de uso geral, o próprio Phoenix. Qualquer aplicação web, ele é uma boa aplicação, mas sempre vai ter essa barreira de aprendizado inicial. Então, se a gente ir aos poucos, com certeza vai ser legal. Mas uma coisa que eu sempre prezo também, aí, independente da linguagem, digamos assim, é a felicidade do desenvolvedor, da desenvolvedora, codando naquela linguagem. Então, eu acho que antes de impor, eu ouvi lá no podcast da Rocket que Elixir escala, Elixir é rápido, então vocês vão codar em Elixir. Pô, não é assim que as coisas funcionam também. Eu acho que seria legal a galera ter digamos assim, um conhecimento nunca é demais, então a galera ir atrás, dar uma olhada, tentar fazer uma aplicaçãozinha simples, e gostou, se sentiu confortável, usa a ferramenta, porque no final do dia são pessoas que vão manter sua aplicação, são pessoas que vão codar, então se elas não estão confortáveis com aquilo, qual a garantia que você vai ter um trabalho bem feito, independente da linguagem? Eu acredito muito nessa liberdade também, de dar flexibilidade para o seu time. Claro, eu, Rafa, curto muito. E na minha empresa a gente evangeliza muito o Elixir até para as startups que estão começando hoje e não tem devs. Porque a gente acredita muito no poder da linguagem, no poder do paradigma e como ela é, digamos assim, eu falando pessoalmente, como ela é gostosa de trabalhar e ao mesmo tempo é muito eficiente. Mas, obviamente, pode ter devs que não gostam e não se sentiram confortáveis e tudo bem também. Então a gente tem que ter essa maturidade também na hora de fazer nossas escolhas. Inclusive, quando a gente foi implementar TypeScript aqui na Rocket, na verdade, assim, eu já estava aprendendo TypeScript há um bom tempo e eu virei aquela tecla no momento, assim, que eu falei, cara, não, tipo, não consigo mais criar coisas sem TypeScript, porque virou um negócio na minha cabeça, assim, que eu falei, cara, isso aqui tem que ser utilizado. E aí eu cheguei pro time e mostrei, olha só, funciona dessa forma e tudo mais. E uma boa parte do time, naquele momento, aquele primeiro momento que tu vai de uma linguagem de tipagem dinâmica para tipagem estática, tu fica... mas antes eu podia não definir nada dessa parte de tipos e funcionava da mesma forma, né? Então a gente, cara, beleza, não tem porquê a gente inferir que as pessoas vão utilizar TypeScript. Até hoje, nossa codebase, por exemplo, em React, ela tá, sei lá, 60% em TypeScript, 40% em JavaScript, porque a gente tá fazendo a migração aos poucos. Porque naquele momento o time não estava pronto, digamos assim, para inserir isso. Foi só esse papo do Rafa que eu achei bem legal, assim, de, cara, entender o teu time, conversa com eles, faz os testes, né, descobre, e aí realmente depois coloca em prática, né? A gente falou muito, né, sobre as empresas terem vagas para quem quer trabalhar com programação funcional. Mas talvez você, desenvolvedor e desenvolvedora que está escutando esse podcast, você pode ser aquele que vai trazer a linguagem funcional a programação funcional para dentro da sua equipe, para dentro do seu time. Então, nem sempre a empresa ela já vai estar com toda a estrutura, né? Até porque tem que começar de alguma forma. Né? Da mesma forma que o Diego trouxe o TypeScript para dentro da empresa, pode ser você que vai trazer a programação funcional para dentro do seu time, né? Você tendo ali uma base do que é, de quais são os benefícios, tudo que a programação funcional traz de benefícios, pode ser você que vai iniciar dentro do seu time, dentro da sua equipe, né? Com certeza, o trabalho de evangelização é muito importante também. E é um diferencial, igual a Laurinha falou, depois que ela aprendeu, mesmo que eu volte para programação orientada a objeto, a forma de encarar o seu código muda bastante. Então, eu acho interessante todo mundo brincar um pouquinho. A gente tá chegando aí nos finalmente do podcast e eu queria, cara, agradecer demais a participação de vocês, tanto da Laurinha quanto do Rafa.
Cara, eu nunca chamei a Laura de Laurinha. O Rafa começou a falar isso e agora eu não sei por que eu chamei, mas tudo bem. A Dani também. Cara, foi muito legal o papo, deu pra conversar muita coisa. Pô, deu pra tirar várias dúvidas que eu tenho em relação à programação funcional. Ainda não é um mundo que eu desbravei tudo ainda. Tô estudando bastante Elixir. De vez em quando lá incomodo a Laura pedindo algumas dicas e tudo mais. Mas, cara, assim, programação funcional é um mundo realmente, assim, eu acho que vale a pena, mesmo que você não programe, vale a pena saber do que se trata, né? A proposta e o porquê que porquê que esse paradigma existe e o porquê que ele está sendo utilizado. Você não precisa desenvolver com aquilo diretamente, mas mesmo que você não pratique, saber o porquê que aquilo existe é super importante e não é um conhecimento que vai se perder, né? Não é um conhecimento tipo um conhecimento de framework, de linguagem que você precisa praticar para todo dia, para fixar na mente, né? É um conhecimento um pouco mais teórico e foi muito legal, assim. E aí eu tô tentando pensar, poxa, Dani, tu podia me ajudar nessa, né? Porque assim, todo podcast Fala Dev a gente finaliza com uma hashtag, né? A gente tá... E aí eu lembrei da hashtag agora nas últimas falas e eu tô tentando pensar em alguma coisa assim que simbolize... no que foi falado. Simbolize assim e resuma o nosso papo assim com algum conjunto de palavras, alguma palavra, alguma coisa assim. O que eu achei que foi a chave desse podcast foi o marco, o paradigma que a comparação, na real, que o Rafa fez do chão de fábrica. Eu queria poder botar isso no hashtag, mas eu não sei se faria muito sentido, mas foi genial, gente. Muito bom. Pois é, cara, teria que pensar como aplicar isso numa hashtag, né? Cara, eu acho que a hashtag ela é realmente assim pra fazer uma conexão com a audiência. Então, vamos botar a hashtag chão de fábrica funcional. Aí. Legal. Boa. Boa, ficou bom. A galera que tá assistindo aí o podcast, se tem assistindo ou ouvindo, se tem algum lugar pra deixar um comentário, claro, deixa o seu comentário. Lembrando que esse podcast, ele tá em, cara, YouTube, Spotify, sei lá, Apple Music, todas as plataformas que existem de podcast possíveis, a gente tá colocando. E, cara, foi um papo muito legal, assim, e quero agradecer muito a participação de vocês. Foi realmente um bate-papo bem, bem interessante, assim. Eu gostei muito do resultado final que a gente conseguiu chegar. Eu acho que a gente vai conseguir educar muito a comunidade sobre esses paradigmas e de novamente não fazer comparações, porque existem aplicações para diferentes contextos de tudo na nossa vida, assim como linguagens, assim como paradigmas, assim como frameworks ou qualquer outra coisa. E não sair usando igual louco, só porque tu viu e aprender já direto, sem ter um contexto e uma motivação, como o Rafa falou. Realmente procura conhecer, se tu gostar, tenta aplicar em algo pequeno, apresentar para tua empresa aos poucos e ver se isso bate, dá um fit assim na equipe. E sempre procurar buscar a opinião da comunidade, que é o que a Rocket está querendo fazer agora também, de trazer um pouco do mundo funcional para a comunidade de programação brasileira. Eu queria puxar um gancho aqui também, é que eu acho que com o dinamismo que hoje o mercado está pedindo, tem devs se formando muito rápido. Então a galera tá fazendo um treinamento e já está trabalhando, já está com mão na massa. E eu acho isso super válido, o mercado precisa de novos devs mesmo, precisa de oxigenar e chegar novas mentes criativas aí para ajudar a gente. Mas por um outro lado também, muitos desses conceitos que eu disse aqui de memória, paralelismo, etc e tal, e essa base um pouco também da ciência da computação é muito legal e agrega bastante. Pode parecer teoria, chatice, blá blá blá, etc e tal, igual, por exemplo, poderia falar, para que serve álgebra linear lá na faculdade? Mas a gente estava falando o que é uma função matemática aqui, e essas coisas ajudam a abrir a nossa mente, sabe? E fazer a gente pensar um pouco fora da caixa. Eu queria deixar essa mensagem também da mesma forma que a gente falou programadores orientados a objetos, vamos se aventurar em funcional, que você não se limite só a isso também, mas se aventure aí e, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento, porque eu acho que qualquer coisa agrega pra gente e faz a gente ser mais criativo, sabe? Faz promover mais, assim, a melhor qualidade nas soluções que a gente entrega. Desculpe aí por ter quebrado... Cara, não, se tu tivesse falado isso antes, eu ia ter botado a hashtag busquem conhecimento, né? Mas agora... Vamos quebrar a regra e a gente vai ter 2 hashtags nesse episódio. Agora as pessoas vão ter que comentar 2 vezes. Não, brincadeira, pode ser no mesmo comentário.
Chão de fábrica funcional e busquem conhecimento citando ET Bilu. Não, parabéns, isso aí realmente foi fenomenal. Dani, quer deixar uma mensagem final aí também? Bom, dizer que foi um papo super bacana, né? Tanto com o Rafa quanto com a Laurinha aí, falando sobre programação funcional. E falar para você, né? Você desenvolvedora e desenvolvedor, como o Diego falou, nem sempre a gente vai trabalhar, né, com tudo isso que a gente está falando no podcast, mas eu acredito que um desenvolvedor e uma desenvolvedora, para ser excelente, precisa saber todos os conceitos, né? Então, a gente tem alguns, por exemplo, paradigmas de programação, e é interessante você saber, né? Pode ser que você não use programação funcional, mas eu tenho certeza que esse podcast agregou alguma coisa, algum conhecimento para você, né? E agradecer aí pela presença de vocês. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje e eu já vou aproveitar e te convidar para assistirem o próximo, na semana que vem, que vai falar sobre Open Source e como é contribuir com esses projetos. A gente te espera aqui na semana que vem. Tchau, tchau!